O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda mais este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, estamos no 3º domingo da Quaresma, neste final de semana tão bonito que Deus nos dá a graça de assim, em tempo oportuno, buscarmos a conversão. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. E aproveitando a riqueza da palavra de Deus neste final de semana, diante do Evangelho, mas aqui também quero colocar as leituras, a primeira leitura do livro do Êxodo e depois também a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Quero, pois, aproveitar esta beleza que é a palavra de Deus, que realmente nos traz a salvação. A primeira leitura do Êxodo nos recorda aquela passagem de Moisés, que enquanto apacentava o rebanho de seu sogro, de Jetro, ele ali teve a visão da sarça ardente. Deus ali fala com Moisés e assim, em verbos expressivos, coloca o seu amor por nós. Diz Deus para Moisés e para todos nós: Eu vi, eu ouvi, eu conheço a realidade do meu povo e eu desci. Vejam que bonito, meus irmãos, 4 palavras, 4 atitudes divinas de um Deus amoroso, de um Deus que vem ao nosso encontro. Eu vi, eu ouvi, eu conheço, eu desci. Nosso Deus é um Deus que desce, é um Deus que vem junto de nós. Nosso Deus é um Deus que salva, que liberta. E diz esse mesmo Deus a Moisés e a todos nós: Eu sou o que sempre estará contigo. Tomemos posse dessa força dessa palavra. Eu sou aquele que sempre estará contigo. E a segunda leitura, por sua vez, vai completar o que de fato Deus fez, né? Esse Deus que viu, ouviu, que nos conhece e desceu para nos salvar. Ali vai lembrar, né? São Paulo vai recordar da antiga travessia do povo pelo Mar Vermelho, a nuvem, o mar, imagens que na verdade recordam inclusive, né, o batismo, o dom do Espírito Santo. Depois também São Paulo vai falar do maná, daquele alimento que Deus fez brotar para que o povo pudesse sobreviver enquanto caminhava a terra prometida, imagem da Eucaristia, da água que brotou da rocha, né, imagem de Cristo, que depois na paixão vemos isso de modo assim visível, né? Nosso Senhor que é transpassado
e dali faz nascer a igreja, os sacramentos. Ou seja, o Deus que prometeu também cumpriu. Da nuvem, do mar, do maná, da água que sai da rocha, sinais do seu amor por nós. Deus é compassivo, Deus é paciente. De outro lado, olhemos para Israel. Israel que tantas vezes duvidou da graça de Deus, que se revoltou, que murmurou, que caiu nas tentações, que foi infiel e não conseguiu dar passos. Ora, é de algum modo a síntese da nossa vida também. E por isso, o grande pecado de outrora e talvez ainda hoje é descrer e murmurar contra Deus. Pare um pouquinho e pense comigo quantas vezes nós, por um motivo ou outro, quando as coisas ficam um pouco mais exigentes, ali já começamos a murmurar, ali já vamos colocando as coisas em descrédito e vamos como que achando que Deus nos abandonou, quando de repente Deus está realmente muito perto de nós. Nós somos o povo de Deus, da nova e eterna aliança que o Senhor adquiriu derramando o seu sangue. Também nós estamos nessa terra atravessando rumo à terra prometida, a pátria no céu. E é fato sim, nós, como Israel que foi tentada no deserto, também nós estamos sujeitos às tentações. Deus nos livre da desgraça de cair contra as tentações. Por isso se insiste tanto, e não deixe para a última hora, nem para a última semana. Faça a tua confissão. Reconcilia o teu coração com o teu Deus. Que desgraça seria, que castigo iríamos merecer se não voltássemos o nosso coração para Deus. E é por isso que o Evangelho de hoje vai lembrar primeiro, Nosso Senhor vai lembrar de episódios trágicos, especialmente 2, a matança de Pilatos, que matou ali tantos galileus e jogou no meio do sacrifício no templo, uma profanação. É mais ou menos para nós, é como se alguém viesse na igreja, abrisse o sacrário e saísse jogando as hóstias pelo chão. Foi isso que Pilatos mais ou menos fez, diferente, claro, porque era outro contexto, mas foi uma profanação do sacrifício. E depois aquela tragédia na obra da Torre de Siloé, 18 mortos, uma fatalidade. E Nosso Senhor vai lembrar: se vocês não se converterem, morrerão todos do mesmo modo. E é por isso que o Evangelho de hoje insiste e devemos aprender. A conversão não é apenas uma penitência externa. Do que adianta 40 dias sem um refrigerante, sem chocolate, ou sem internet, ou sem lá o que. Mas, e depois dos 40 dias? Volta a vida velha? Não é possível. É preciso mudança constante de mentalidade, de atitudes, ou seja, é preciso abraçar a cruz. Deus promete o céu, é verdade, mas para chegar no céu a travessia é o deserto. Não há outro caminho. E o deserto é o lugar do encontro com Deus. É também o lugar da tentação. Mas precisamos fazer escolhas. Deus vem nos guiando. No primeiro domingo acompanhamos exatamente isso, as tentações de Jesus no deserto. O segundo domingo, Jesus que se transfigurou, que manifestou a sua glória. Portanto, busquemos fielmente, não caindo em tentação, olhando para aquele que, mais do que transfigurado, está ressuscitado para nos salvar, que nos ajude também a ir adiante. Deus nos dá todo o necessário, mas vale lembrar que a vida nessa terra não é um hotel 5 estrelas, vida mansa, sombra, água fresca. Pelo contrário, usando de uma imagem aí, Deus nos dá como que um tubo de oxigênio para atravessar essa câmara de gás. Mas se nós furarmos esse tubo de oxigênio, se facilitarmos, podemos morrer aqui e agora. Mas Deus é paciente, e por isso a parábola da figueira. Deus é paciente para conosco. Quantas vezes Deus foi paciente contigo, hein?
Quantas vezes Deus tem olhado e na misericórdia tem te alcançado. Hoje pedimos, pois, ao Senhor a graça, de fato, de nos deixar assim, que Ele nos ajude a realmente buscar a conversão. É preciso voltar para Deus, e esse final de semana Deus está nos dando essa graça. Se não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. E mais adiante diz Jesus no Evangelho: há 3 anos venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. A figueira, que é uma imagem do povo de Israel, que durante 3 anos ouviu a pregação de Jesus e não o acolheu. E nós, quantos anos já estamos vindo na missa, na igreja? Quantos anos estamos escutando o Senhor, talvez fazendo o retiro? Que frutos estamos dando? Qual é o fruto que eu apresento para Jesus hoje, agora? Será que é um fruto seco? Um fruto ácido? Ou ainda apenas uma figueira sem frutos? Que Deus nos ajude. Por fim, quero dizer, não por ameaça, mas por amor. Não abusemos da paciência de Deus. Não tomemos como desculpa a sua misericórdia. Deus perdoa, então depois eu me converto, depois eu me confesso. Agora eu vou pecar e pronto, acabou. Cuidado. Não tenta contra o teu Deus. Busca enquanto é tempo. O Senhor se deixa encontrar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.